Seja bem-vindo à resolução de mais um exercício aqui. Agora vamos resolver o último exercício, né, do nosso módulo 4 aqui de bibliotecas, tá bom? Então, CS50 é um programa voltado para Python. Certamente, se você está aqui, você já assistiu às aulas, né? Você já até tentou resolver esses exercícios aí, ou você quer reforçar aqui os conhecimentos que você aprendeu nesse curso, tá bom? Então, vamos direto aqui para a resolução do problema. O problema é o Bitcoin Index Price, que é o que? Basicamente, a gente quer coletar aqui, se a gente colocar um valor, né? Ele quer que a gente mostre em dólar quanto que a pessoa tem, tá certo? Então, a gente vai criar esse programa aqui, né? A gente vai converter o valor que o usuário coloca, e aí ele vai funcionar assim, ó. Vamos só descer aqui, ó. O usuário ele vai chamar o programa, né? E aí ele vai colocar, eu tenho 1 Bitcoin, tenho 1.5 Bitcoins, e aí a gente vai pegar via API direto lá no site que eles mesmos já trazem para a gente aqui, ó. Eles trazem para a gente já o link, né, da API da CoinDesk, e aí a gente vai coletar diretamente lá essas informações, tá bom? Então, basicamente, tem que ler, obviamente, a descrição aqui, né? Eu normalmente não entro tanto, né? Mas aí ele mostra aqui pra gente dessa maneira. Isso daqui é um arquivo JSON. Se você assistiu às aulas, você lembra aí mais ou menos como que foi, né? E eles estruturaram aqui de uma maneira um pouco mais bonita aqui pra gente. Então a gente vai seguir exatamente aqui, como sempre, né? Sempre que eles colocam pra gente uma estrutura, a gente vai seguir essa estrutura aí, né? Então, de cara aqui a gente portou o request, né? Que é para quê? Para a gente consiga pegar dados, né, de um website, né? Então, vamos só colocar aqui, ó, get the data of an website. Então, o request a gente vai usar para isso daí, né? Se a gente ver aqui o funcionamento do programa, né? A gente vê que a gente tem que chamar o programa e já colocar o Bitcoin, né? Então, se você vem acompanhando aí também a resolução, a gente sabe aqui que a gente tem que o quê? Import, né? O sys to get arguments. Então, vamos importar já também aqui o sys, que é justamente essa biblioteca aqui que vai permitir a gente, né, separar isso daqui e coletar esses dados que estão aqui, né? Então, beleza. Tendo visto isso daí, a gente vai começar o que? A gente vai ter que checar, né? Check command line. Então, basicamente, a gente vai fazer essa checagem aqui, né? Porque se o usuário colocar algo inválido, colocar cat, ou não colocar nada, né? Esse programa, obrigatoriamente, ele precisa dos itens aqui, né? Então, a gente tem que realmente colocar isso daqui, né? Então, a gente vai fazer assim, ó. Se o tamanho do sys.argv for igual a 2, então aí talvez você, se você não se lembra do que é o sys.argv, já a resolução aqui, né, foi muito bem explicado na aula. Então basicamente o sys.argv ele traz para a gente aqui uma lista, né, do que está depois do Python. Então se colocou Bitcoin, o sys.argv aqui ele só tem o tamanho de 1. Aqui ele tem o tamanho de 2, correto, né? Mas aí depois a gente vai ter que tratar, né, os casos desse tipo de erro, tá bom? Então, beleza. Então, se o tamanho dele for 2, a gente começou corretamente, né? Porque era exatamente isso daí que eu queria. Eu quero que tenha o tamanho 2. Se for menor do que 2, a gente já vai direto lá pro else. Se não, beleza. Vamos agora testar o quê? Porque aí a gente tem que ver se os comandos que estão aqui, eles estão corretos, né? Except. Opa, except. Agora sim está correto, né? E aí a gente tem o quê? A gente vou chamar de coin aqui, que é exatamente a quantidade, né? Que vai ser o quê? Vai ser um sys.argv, o quê? 1, né? Que é o segundo argumento. Lembrando que o argv0 é o nome do programa. E o argv1 vai ser exatamente o que está aqui. Como a gente sabe que ele tem 2 elementos, a gente já vai coletar isso daqui. Ele fala pra gente aqui, ó, na descrição, que tem que ser o quê? Tem que ser um float, né? Então, assim, a gente vai pegar isso daqui, tá bom? Que o usuário ele pode colocar 1, pode colocar 1.5, né? A gente sabe que Bitcoin, dificilmente a pessoa tem um número inteiro de Bitcoins. Normalmente ela vai ter um número variável. E aí, para que a gente consiga checar isso daí corretamente, a gente tem que fazer isso daqui, tá bom? Beleza. Então, no caso ali do usuário, se ele colocar algo que não seja um float, vai dar um erro, né? E aí a gente vai dar um print aqui e o erro que ele pede ali pra gente, né? Que é o command line argument is not a number.
tá bom? Que é no caso do usuário digitar errado. Porém, tem o caso que do usuário não colocou nada aqui, né? Que aqui, ó, se, né, ele... Opa, não, peraí. Aqui tá errado, deixa eu apagar só isso daqui, só para não confundir. Beleza, a gente vai usar a estrutura do try except aqui embaixo. Try, beleza. Aí aqui a gente vem, faz um else, tá bom? Else o quê? Print. Aí tem um outro erro, que é o do usuário não colocar, né? Que é o missing command line argument. sys.exit 1. E aí o programa vai sair aqui. Então, vamos testar aqui, vamos ver se a gente já consegue testar pelo menos essa parte aqui, Python, Bitcoin. Deixa eu só... colocar aqui, não vou colocar nada. Tá, vamos só apagar isso daqui, ó. Então, Ctrl X, beleza. Agora vamos chamar, né? Também tem que chamar corretamente o programa, né? E aí ele falou pra gente aqui, ó, missing command line. Então a gente sabe que ele entrou aqui corretamente, né? Agora vamos chamar novamente, vamos passar um ponto 5. Beleza, o programa executou corretamente, né? E por enquanto a gente não está falando nada, e aqui vamos escrever cat. E ele fala pra gente, ó, command line is not a number. E aí ele saiu do programa aqui também, tá bom? Então, basicamente é isso daqui que a gente quer. Vamos só colocar aqui, ó, sys.exit 1 também, tá bom? Para ele sair realmente do programa aqui, tá? Então agora vamos voltar aqui com aqueles nosso try except. Por quê? Porque agora a gente já checou, né? A gente já está chamando o programa corretamente. Aí agora, finalmente, a gente vai ter que começar o quê? Extrair esses dados, né? Do site ali fornecido, tá bom? Então, por definição, a gente usa aqui o site, a gente vai chamar de R o quê? Que é o site que a gente vai requisitar, né, os dados, tá bom? E a gente vai chamar a biblioteca lá, o requests, que a gente importou, .get, tá bom? E aí aqui, a gente vai pegar aqui esse... Deixa eu só pegar aqui. Beleza, dá um Ctrl C. E aqui um Ctrl V, tá bom? Então, a gente só copiei ali exatamente o dado dele ali, tá bom? E aí, esse dado aqui, a gente já sabe que ele é um JSON, né? E aí a gente vai utilizar o que? A resposta que ele vai dar para a gente é o que? Um R, que ele coletou ali, .json, que a gente já consegue... Opa, JSON. Que a gente já consegue fazer uma conversão dessa resposta dele para o formato JSON, que a gente vai conseguir ler bem melhor isso daí, tá bom? Então, finalmente aqui, a partir dessa resposta do arquivo JSON, vamos fazer o seguinte, vamos dar um print aqui, tá bom? Print, o que? Resp, tá? Vamos só dar um pés aqui por enquanto. Ou, melhor, se der algum erro, vamos dar um sys.exit, tá bom? Sem imprimir nada, beleza. Então, aqui, ó, vamos colocar aqui um valor que seja válido, né? E beleza. E aí, aqui a gente tem o formato JSON que a gente estava procurando, né? Que é exatamente... se a gente olhar o site aqui, tá vendo? É exatamente isso daqui. Então, a gente já tem essas informações aqui. Se a gente olhar, tá como se fosse, né, num formato de um dicionário, né? Se a gente olhar aqui, é como se fosse o JSON, tá? Então, será que se a gente, por exemplo, lembra num dicionário como que a gente acessa? Por exemplo, se a gente colocar time, a gente vai estar acessando tudo isso daqui, né? Mas aí, vamos observar aqui a estrutura, né? O que que a gente quer? A gente vê aqui, ó, que o valor, né, dele em dólar está dentro dessa estrutura aqui, né? Será que se a gente chamar o BPI a gente consegue pegar isso daí? É o que a gente vai fazer aqui agora, BPI. E aí vamos ver exatamente, né? Deixa eu dar um clear. Vamos ver exatamente aqui o que que ele vai fazer, né? Opa, ele trouxe para a gente a partir do USD aqui agora, tá vendo? Legal. Então, será que agora, se eu acessar o USD que está dentro do BPI, eu consigo pegar as outras informações que estão ali dentro? Agora vamos ver de novo. Beleza, então a gente já tem aqui, ó, o code USD, que a gente tem esses dados aqui. E o que exatamente aqui que a gente quer, né? A gente quer esse valor aqui, a gente quer o rate float, né? Beleza, então vamos colocar aqui, ó, rate float. E vamos ver aqui, deixa eu só limpar para ficar mais fácil. E vi aqui, opa, agora ele trouxe para a gente esse valor aqui já, né? Será que ele já traz no formato correto? Vamos ver aqui, vamos ver o type
que ele está trazendo. Se ele já tiver em formato de float, para a gente já está correto, né? Então a gente vê que é um float, então a gente já consegue fazer operações com isso daqui, tá bom? Vamos tirar aqui. E aí, isso daqui é o que? Isso daqui é o valor do Bitcoin, né? Então o Bitcoin, ele tem esse valor aqui exatamente. Beleza. Então quanto que eu tenho na minha conta, né? O my account é igual a quê? Ao Bitcoin. Opa. Bitcoin vezes o quê? Vezes o que eu botei aqui em cima, né? Que é o coin, tá bom? Que a gente já coletou. E aí a gente tem que imprimir, né? Dar um print. O quê? F. Porque a gente vai colocar aqui o cifrão. O my account. E aí a gente tem que colocar o quê? 4 casas decimais, tá bom? Então no float a gente pode fazer isso daí da seguinte forma. A gente coloca aqui o ponto 4f. Essa estruturinha aqui ele vai dar pra gente a quantidade de casas decimais que a gente pode colocar dentro de um float, tá bom? E aí aqui, ó, se ele tiver qualquer erro também, ele fala ali pra gente que a gente tem que dar o quê? Um request exception, tá bom? Então, vamos testar aqui, vamos ver se está funcionando correto. Beleza, ele está imprimindo aqui certinho. Vamos ver se precisava de um espaço. Não, não precisa de espaço não. Então vamos fazer o teste aqui. A gente vê que o Bitcoin no dia de hoje, ele está valendo isso daqui. No dia que foram feitos alguns testes aqui, ó, um Bitcoin estava valendo mais ou menos próximo também. Então essa parte de web scraping é uma parte assim muito vasta, né? Dá para explorar muita coisa realmente. Aqui basicamente a gente está fazendo scrapping, óbvio, de um arquivo que ele já é estruturado, que é o JSON, que torna um pouquinho mais fácil a gente coletar esses dados aí. Mas assim, é uma área muito ampla, né, que dá para explorar demais. Então, tendo visto aqui que passou tudo aqui, eu agradeço o seu tempo, sua atenção, peço que você curta o vídeo e se puder se inscrever no canal, vai apoiar demais. Muito obrigado.